Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Pequenas Empresas. E hoje uma live em parceria, com o psicólogo Felipe Porto, meu companheiro nessa série Empreendedorismo e Saúde Mental, que nós estamos aí debatendo assuntos relacionados tanto com o empreender quanto com essa saúde mental que é tão importante aí, principalmente nos dias de hoje, né? Entrou aqui, já vou abrir para iniciar a live com ele e a gente debater o tema dessa segunda live, o despertar e as ações. Oi, Érica, Felipe. Boa beleza? tarde, tudo Deixa eu bem e sair. você? Tudo bem, estamos aqui nesse frio maravilhoso, né? Eu ia te perguntar, deu uma esfriada aí? Nossa senhora, tá um gelo, meu nariz está todo seco aqui. Tem que cuidar da pele. Já que a gente está falando de saúde mental, vamos falar de saúde física também, né? Cuidar da Ah, pele, super que a gente importante. esquece. Hoje eu tive que ir na Exato. farmácia ali com minha filha para comprar um negócio de lábio, que o lábio dela ficou seco. Então é importante cuidar da pele, que a gente esquece, filtro solar. Exato, né? Você falou aí do protetor, né? Eu ficava naquela de comprar a manteiga de cacau, né? Acho que ela é muito. Assim, ela é fraca, né? Pelo menos para mim. Aí eu comprei o protetor labial. Assim, o preço a gente investe um pouco mais, né? Você falando na questão de saúde, mas assim, desde quando começou o frio, eu tô tranquilo, os lábios não estão rachando, né? Ou seja, teve um bom Então, você investimento foi para falar dar, né? isso? Eu fui para comprar manteiga de cacau e não tinha na farmácia, porque vendeu até, e acabei comprando um que é derma, justamente, que é mais forte. Né? Que é Então, assim, eu melhor. comprei esse realmente hidrata, né? Então, segura, Isso. ou seja, segura a onda em tempos de frio, né? Felipe, que bom, hein? Iniciar mais uma live aqui da nossa série. É excelente, né? Muito Passou, bom. eu fiquei pensando assim, né? Nossa, foi tão bom aquele nosso bate-papo. Inclusive, pessoal, quem não assistiu a live um que a gente falou sobre o autoconhecimento e as relações, a live está gravada tanto no perfil aqui da Escola Pequenas Empresas, quanto no perfil do Felipe, psicólogo Felipe, com I, Porto. Então, assistam, Exato. porque a gente falou sobre essa questão da importância do autoconhecimento, da gente olhar para dentro, da gente nos entender aí e o que isso tem a ver com os outros e o que isso tem a ver com o empreender, né? Com como transformar isso daí no empreendedorismo. Tanto eu quanto o Felipe somos empreendedores, estamos aqui debatendo para a gente juntos encontrarmos os caminhos, não é isso, Felipe? Exato, né? É um bate-papo, né, Érica? Ele foi leve, ele foi produtivo e é uma oportunidade da gente, né, falar da nossa experiência, né? Na É. realidade, né? Como diz Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A gente tem a oportunidade de falar um pouco né, de como a gente tem experienciado, né, o nosso empreendedorismo, né? E ao mesmo Uhum. tempo esse empreendedor, né, empreendedora que habita em nós, né? Que é algo que é um tipo de, assim, é claro que todo movimento, né, em vida, ele traz desafios, né, para a nossa psique, para a nossa saúde mental, mas o empreendedorismo, ele dá uma mexida para o lado pessoal, né, Érica? Que é o nosso papel aqui, discutir muito, porque é romper padrões, né? A gente não, de certa forma, a gente não é educado tanto para honrar o nosso jeito de ser, né? Às vezes Uhum. você nasce ali com uma pegada imensa para o empreendedorismo, né? Você é aquela criança que tem uma comunicação, né? Que tem um dom ali de ser, como é que fala? Aquelas pessoas que olhavam a turma. Eu esqueci o Ah, nome. de cuidadora, recreador, sei É, lá. nossa, me fugiu, Érico, o nome. Líder de Que turma? é? Enfim. Ah, líder, representante de turma. Representante de turma, né? Às vezes lá na época da escola você foi representante de turma, você tinha né? Você sempre teve essa independência, essa autonomia, e chega uma hora que você começa a não resistir mais à força dos padrões, né? Familiar, o mundo como um todo, né? E aí você cede ao mundo, né? Você deixa escapar das suas mãos, né? O seu jeito de ser, as suas habilidades para responder a algo que é mecânico, né? Que não quer dizer que você, por exemplo, não vai dar certo, não vai ganhar dinheiro, né? Mas vai ser sem sentido, né? E eu acho que uma vida sem sentido, creio eu, que é uma vida sem graça, né? Mas Ah, esse é o nosso papel aqui de discutir sobre no isso. sentido de ir fluindo, às vezes, contra você mesmo
mais na pegada do que estão te levando, né? Era mais nesse sentido que a gente estava falando também. Porque no empreender, uma hora, quando você se encontra no empreendedorismo, você se vê aí sem algumas bengalas, vamos assim dizer, né? Porque quando você é seletista, você é concursado, querendo ou não, você tem uma bengala mental mesmo. Tipo, de uma certa... Você tem uma sensação de segurança, de que, poxa, eu tô ali recebendo o meu ali no final do mês, independente do que aconteça, eu tenho ali o meu garantido. Tô falando em termos salarial mesmo. Então, Sim. você tem uma bengala mental, que eu falo, que você coloca tipo como um step, com uma sensação de que eu tô ali, protegido de uma certa forma, que é o natural da gente ter essa necessidade de uma certa segurança. E aí, quando a gente vem para o empreendedorismo e encara isso, muitas pessoas, eu percebo que sim, sentem essa pegada mais desafiadora, tipo, poxa, agora eu não tenho isso, agora sou eu comigo mesma. Agora sou eu comigo mesmo. Agora, se não. E se eu falhar, né? Aqui agora tá comigo. Aí a gente coloca muito peso, sendo que talvez não tenha esse peso todo, né? Que a gente pode contar com outro apoio. E aí a gente perde-se, vamos falar assim, algumas bengalas mentais. E é justamente isso que a gente está trabalhando aqui nesse conjunto de lives, né? Como vencer isso, como entender isso e como se autoconhecer, conhecer os seus pontos fortes, né? Os seus pontos de melhoria, o que você tem de fato aí muito bom para ser, vamos falar, potencializado e vencer, às vezes, essas amarras, esses pensamentos, isso que te limita a, às vezes, acreditar em você mesmo, a seguir e até buscar apoio, né? Então, eu acho que esse nosso bate-papo aqui é esse. A gente falou muito disso, né? Na primeira live. E hoje eu acho que o fato olha, Felipe, se a gente partir do momento, olha, vamos nos autoconhecer, vamos nos entender quem somos nós, vamos entender nossa essência, né? Nós falamos sobre isso. Vamos conhecer nossa essência, vamos falar quem somos nós, vamos entender quais são os nossos valores, vamos entender o que a gente tem de ponto forte. E agora, uma vez que você tem esse conhecimento, o que fazer com isso, né? Agora que você tem isso, como despertar e pegar isso e partir para ação? Para tirar projetos, ideias da cabeça. E às vezes você já está empreendendo e você está cheio de projetos, ideias, vontades, mas você está preso. Então, como vencer isso, né? A minha pergunta aqui é para a gente até debater, e boa tarde para todo mundo que está entrando e interajam, por favor. A pergunta é, e agora, né? Agora que eu sei, agora que eu me conheço, agora que eu entendo eu na relação com o outro, como pegar isso e sair da inércia, me motivar, tirar os meus projetos? Então, vamos lá, Felipe, nos ajuda a abrir esse debate aqui, que é tão desafiador, né? Vamos pensar, né, Érica? É muito legal isso que você trouxe, né? A gente tem essa capacidade de imaginar, de criar, e na hora de partir para a ação, é sempre uma dificuldade muito grande, né? Quando você estava falando, eu lembrei que em 2011, 2012, ali, 2013, eu comecei a andar de bicicleta, né? Eu andava muito de bicicleta. Eu lembro que eu comprei, era aquele antigo site chamava Groupon, nem sei se existe ainda. Eu acho né? isso mais. Aí eu lembro que eu comprei uma bicicleta e comecei a pedalar. Aí eu saía do meu bairro, né? Dava a volta ali na Pampulha e voltava para casa, dava em torno aí de uns 50 e poucos quilômetros, né? Eu estava pedalando bem na época e corria também. Era muito legal. E aí eu comecei a entrar muito nessa dinâmica, né, da galera do pedal, na galera da bike. E eu lembro assim, conversando com o pessoal, tomando uma cerveja, eu lembro que eu falei assim, gente, já pensou, né, a gente ter estacionamento de bicicleta por Belo Horizonte? Porque eu falei assim, bicicleta, acredito que ao longo do tempo vai ser algo que vai ganhar espaço, né, nessa parte urbana, né, assim, aquela questão de preço de combustível, né, tem a própria poluição, né, aquela, desculpa a forma de falar, mas encheção de saco, né, de você ter que sair de casa, preocupar com estacionamento. Mas a mente empreendedora batendo em você, tinha um problema, você já estava enxergando os problemas. Eu já enxergava o problema e outro, já estava enxergando uma solução, porque assim, era a realidade que estava ali de um cara que gostava, eu gosto muito de pedal, mas hoje não pratico. Mas na época eu estava muito dentro dessa vibe.
Aham. E olha para você ver, se, né, eu lembro que eu até desenhava, eu pensava, nossa, imagina ter esse ponto, esse ponto, esse ponto. BH não estava ainda naquela pegada de fazer aquela parte destinada aos ciclistas, por exemplo, ali na Avenida João Ciclovias. Pinheiro, né? Tem na ciclovia, né? Tem Massavaz também, enfim, dentre outras várias ciclovias distribuídas aqui em Belo Horizonte. E aí, eu não esqueço disso, aí passou, né? O tempo vai passando, né? Como se diz, o mundo vai nos engolindo com a sua rotina, né? Com a sua parte mecânica. Eu não esqueço disso. Chega o Itaú, anos depois, e me implanta dezenas ou centenas, não sei, de bicicletas Roubou distribuídas a sua ideia, literalmente. roubaram a minha ideia, né? Se eu tivesse patenteado, eu já estava rico, né? Então, assim, mas assim, né? Brincadeiras à parte, mas é uma verdade esse exemplo, né? É só para eu poder ilustrar essa questão da ação. Você tem todo, né? Quando você está imerso numa realidade, ou seja, estou me autoconhecendo, sei cada vez mais os meus valores, meus jeitos de ser, eu estou fazendo algo que condiz com o meu jeito de ser, e aí eu começo a me inteirar daquilo e começo a ver os problemas, né? Uhum. E aí eu fico naquilo ali, né? Fico pensando, aí surgem diversas ideias, e às vezes tem até algumas ideias que realmente elas são viáveis, né? Depois que você faz ali um estudo ali, né? De Um plano viabilidade de de negócio, negócios, um uma análise de plano, né? mercado, investiga, Exatamente. vê o Uhum. problema, mas você não tem. E aí você não age. E tem poder quem age. E tem poder quem age. E aí chegou lá, né, o Banco Itaú e CREO. Né, e a gente pode dar isso, diversos exemplos na vida. Né, por exemplo, às vezes quem está dentro de uma empresa que é um intraempreendedor, a gente pode empreender também dentro das empresas. Quantas vezes você tem uma ideia, né, legal, aí você está ali pensando, aí você fala, nossa, eu não levei para o meu superior direto. E aí, daqui a pouco, um colega ou alguma pessoa de outro setor coloca em prática ali a sua ideia, e aí chega lá o presidente, o diretor da empresa, fala, nossa, essa ideia foi revolucionária, né? Parabéns ao Joãozinho da Silva. Aí todo aí você, caramba, essa ideia era minha, né? Eu tenho Então, certeza assim, que todo mundo que está assistindo essa live aqui tem uma dessa sensação de roubar a minha ideia. né, se caso alguém já passou por isso aí, né, pode jogar um coraçãozinho ou uma mãozinha aí no bate-papo, porque é muito comum a gente passar por isso. Sabe por quê? Que eu acho que é importante a gente, né, já mergulhar no nosso tema de hoje. Nós discutimos um pouquinho também no nosso encontro passado, mas nós não somos educados para lidar com a gente. Né? Aqui no próprio consultório, na própria clínica, qual que é o meu papel como profissional? Cada vez mais fazer que a pessoa possa experienciar o seu real jeito de ser. Que ela possa se desnudar, que ela possa tirar aquela armadura que a vida vai depositando. E igual você falou lá aqui no início do nosso encontro, né, às vezes a pessoa ali ela passou num concurso público e ela tem aquela falsa impressão de uma estabilidade. Tá, falsa não, ele vai ter uma certa estabilidade na vida, mas será que realmente é uma estabilidade assim, no sentido de garantir que você possa continuar produzindo bem, que você possa continuar criando, né, que você possa continuar sonhando? Eu acredito que a pessoa, quando deixa de sonhar, eu sempre gosto de falar no brilho nos olhos, sabe? A pessoa, quando ela não tem o brilho no olhar, eu acho que ela, de certa forma, ela já deixou de viver. Né? Então, é muito importante, cada vez mais, né, a gente resgatar essa nossa essência. Né? Mas voltando ali, ou seja... Você está falando, ser feliz, estar feliz com aquilo ali. E quando você fala, eu de fato, eu acho que é uma falsa estabilidade, sim, até o concurso público, Felipe. Porque, para mim, no meu entendimento, o que eu carrego hoje é que nada é estático, nada é permanente. E se tudo é impermanente, não há estabilidade, inclusive num concurso público. Mas, além de tudo, você se segura nessa falsa sensação e, como você disse, perde o olhar, perde o brilho no olhar, perde a capacidade de experienciar, se conhecer e de estar feliz com aquele processo. Esse é um desafio. Será que vale a pena? É um grande desafio, porque assim, aí chega, né, Érica, quando você, né, tem, nós falamos, você tem aquela ideia, aí porque quando você tem que entrar em ação, literalmente você coloca o seu na reta, né? O seu que eu falo no sentido de a sua vida, né, na reta. Então, assim, você tem que lidar
com as suas questões, porque raramente na vida é muito difícil a gente fazer uma escolha e realmente eu vou ser quase 100% responsável por aquilo. Então, né, igual eu estava falando na clínica, esse é o nosso papel, cada vez mais fazer com que o indivíduo ele possa experienciar realmente o seu jeito de ser, experienciar o máximo que ele pode das suas escolhas. Porque no empreendedorismo, qual que é o que limita você passar para a ação? Porque na hora que você faz uma escolha, aí você fala assim, depois que você fez uma escolha, aí você sentou no sofá, na poltrona, aí você está ali tomando seu cafezinho, comendo um pão de queijo, você para e pensa e fala assim, meu Deus do céu, agora é comigo. Será? Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer isso acontecer? É assumir a sua escolha e as consequências dessa escolha. Exatamente. E aí, e não tem ninguém que pode fazer isso por você. E a gente, e literalmente, você vai ter que dar conta por você mesmo, mas nós não fomos educados para lidar com essa potencialidade que vive em nós, com essa vida que está adormecida em nós. Há uma vida adormecida em nós que, eu falo assim, que em 10 pessoas, vamos falar assim, umas 4, né, talvez até 3, pegando uma média assim, uma conta de quadrilha que eu estou fazendo aqui, que eu vejo no consultório, consegue tocar essa vida. Há uma potencialidade adormecida em nós, né? Há uma vida muito potente que está adormecida em nós e que ela fica esperando o momento, né? Um ato de coragem, igual a Érica falou no encontro passado, o autoconhecimento é um ato de coragem. Então essa vida fica dormindo em nós, esperando a vontade de você abrir ali a jaula e o leão dá urgir, né? E ir com força, porque o seu mundo é válido. O que você pensa realmente pode acontecer. Quando eu estava assim, né, pensando, né, Érica, em começar a empreender, ou seja, assumir a clínica 100%, né, eu lembro assim que eu estava ali na gerência de um recurso humano, né, alcancei aquele cargo assim que para os amigos é muito bonito, para a família é muito interessante, enche o seu ego, né? Eu estava com ego, chegava nas festas, o que você é? Gestor de recursos humanos, né? Então eu estava ali, mas ao mesmo tempo, né, eu clinicava. O meu terceiro tempo, a partir das 18 horas, né, eu sempre tinha alguns clientes e eu clinicava. O meu mundo acontecia ali. Era onde você estava realmente entendendo, né? É onde os meus olhos brilhavam. Exatamente. Era onde os meus olhos brilhavam ali. Então, quando eu tinha o retorno do cliente, falava assim, nossa, Felipe, você não sabe o tanto que eu evoluí. Nossa, eu fui embora para casa, assim, parecia que eu estava flutuando. Eu falei, caramba, as minhas ações, elas estão em comunhão com as minhas virtudes, né? Eu estou servindo, eu estou conseguindo servir dentro daquilo que eu acredito. E aí, Érica, assim, né, foi passando o tempo, eu já fui ficando incomodada ali com a parte organizacional. E eu falei assim, chegou a hora, né? Assim, eu vou abreviar a história. Eu já estava, né, pensei bastante, né, coloquei no papel, né, minimamente, que nunca vai ser 100% no papel, mas assim, não foi uma escolha também do nada, né? Um laissez-faire. Eu falei assim, vou honrar os meus sonhos. Pum, pulei. Não é assim. Você faz ali uma pequena estratégia e se lança, né? Dentro de uma margem mínima ali de confiabilidade. E aí, Érica, eu comecei a clinicar, né? Abreviando a história para não alongar muito. E aí, Érica, eu lembro que 3 meses depois, né? Assim, eu já estava na clínica, aí comecei a honrar 100% das minhas escolhas, tive que começar a movimentar questão de divulgação, né? Criar autoridade para as pessoas, movimentar mais as redes sociais, porque hoje é o nosso cartão de visita às redes sociais, né? Participar mais de eventos, né? Desenvolver um próprio evento meu. E aí, Érica, uns 3 meses depois, eu recebi uma ligação. Era mais ou menos esse horário, assim, por incrível que pareça. Em torno de 1h30, recebi uma ligação, meu celular toca, eu atendo, aí era uma menina, ela era, acho que é headhunter que fala, né? Esses profissionais que vão peneirando aí para uma vaga em específico. Ela falou, Felipe, já... né, vimos você no LinkedIn, buscando algumas informações, pererê, parará, temos uma vaga que é a sua cara, se você topar, é só você vir conversar com a parte estratégica da empresa, os diretores, né, você vai pular uma etapa, você vai assim, conversar com a fonte, se ficar ok... Praticamente empregado. Praticamente empregado, eu era. E um puta de um salário na época, uns benefícios assim que acho que muita gente iria
ficar assim, uau, né? Ainda mais a situação que, né, a nível nacional que nós estamos vivendo. E aí, Érica, eu cheguei para mim e falei assim, aquilo me abalou muito. Eu falei assim, você me dá alguns minutinhos, você me dá seu telefone que eu te retorno? Ela falou assim, claro, me passou o telefone. Ô, Érica, eu lembro que eu abaixei a cabeça, mas eu nunca chorei tanto na minha vida. Sabe aquele choro chorado? Assim, parece que tem um creme. Chorei tanto, parecia que tinha creme na lágrima, assim, ó. De tanto que eu chorei, eu falei assim, não tem cabimento. É porque você estava consciente que você ia tomar uma decisão, que você ia saber ter essa escolha, mas que você ia ter que lidar depois com a consciência dessa escolha, né? Exato. E aí, Érica, assim, eu falei assim, caramba, que oportunidade, como é que eu vou fazer para literalmente colocar em ação, continuar colocando em ação tudo aquilo que eu tinha iniciado. Tinha pouco tempo que eu tinha assumido 100%. Eu lembro, eu baixei a cabeça, assim, eu fechei os olhos e falei assim, se eu entrar, é questão de 6 meses a 1 ano, de voltar todos aqueles questionamentos, todo aquele mal-estar que eu experienciava no mundo organizacional. E aí eu pensei também, né, na essência, sabe, eu desnudei tudo e falei, como é bom estar onde eu estou, mesmo frente às dificuldades. Como é bom poder me honrar. Como é bom você levantar. Você tem o poder de escolha, né? Isso. E experienciar o meu real jeito de ser. Por mais que eu estava aprendendo e continuo aprendendo, mas na época era como se diz, né, um bebê aí no empreendedorismo. Mas como foi bom, mesmo a experiência sendo pouca, essa é a vantagem. Quando você toca aquilo que é seu, mesmo que seja pouco, mas internamente, né, a nível da experiência, é algo gigantesco. Quando a gente toca o que é seu, você não precisa explicar demais, você não precisa de falar demais, você simplesmente sente e conclui que aquilo é seu. Aquela é a melhor decisão. Aquela é a melhor decisão. Você falando isso, você sabe que isso também aconteceu comigo, né? Eu já contei da mesma forma que o Felipe falou, a mesma experiência, do mesmo jeitinho. Quando estava começando a empreender, início da pandemia, aquela causa, aquela confusão, meu marido sem receita, eu sem receita, eu recebi uma proposta para ser diretora de uma multinacional com um mega salário, também falei não, e com tudo contra aqui, né? Tudo falando assim, escolhe isso, mas a certeza que eu tinha de que eu queria continuar com a Escola Pequenas Empresas era muito forte, era a minha essência e foi fácil a minha decisão. Quer dizer, nunca é fácil, né? Nunca mas é fácil, assim, ela era mais certeira. E aí você falando isso, eu lembrei o seguinte, Felipe, que até você não agir também é uma decisão, né? Você ficar na inércia, se manter na zona de conforto também é uma decisão. O não partir para campo é uma decisão que você toma. E às vezes é o necessário, mas desde que você tenha consciência. Então, eu acho assim que, resumindo isso que você falou, essa sua experiência, essa experiência da bicicleta que você contou, isso que você falou que nessa dificuldade você chorar, mas descobrir a essência, hoje, por tudo que eu venho acompanhando, que eu vivi, senti na pele, escutando outras experiências, por exemplo, escutando você, escutando a experiência de outros empreendedores, eu tenho para mim, Felipe, que a melhor forma de você agir, ou seja, de você realmente sair da inércia, sair da sua zona de conforto, conseguir se organizar e colocar, mesmo no tempo, né? Mesmo que esse tempo seja devagar, mesmo que seja passo a passo, degrau por degrau, eu acho que o único caminho hoje, aí você não sei qual que é o seu pensamento, mas para mim o único caminho se resume na palavra conhecimento. E aí, quando eu falo conhecimento, eu falo do autoconhecimento, né? De você se conhecer. E no caso em específico do empreendedorismo, é de você buscar o conhecimento necessário para te dar Porque quando você conhece, por exemplo, quando você conhece o que é empreender, o que é uma empresa, como administrar uma empresa, como criar os alicerces, como definir valores do seu negócio, como contratar uma pessoa, como gerir, como cuidar do plano financeiro. Então, quando você conhece, você se cerca de conhecimento mesmo, de uma base para vencer certos medos. Porque você só vence o medo ou só parte de fato para ação quando você tem esse conhecimento. Quando você acha, fala assim, poxa, isso daqui deixa eu ir arriscar, né? Deixa eu pegar um empréstimo aqui no banco para acreditar no meu sonho, porque eu sei que eu vou conseguir pagar, porque se eu cumprir esse passo, eu vou conseguir pagar.
Então, eu hoje, para mim, se resume no conhecimento, porque o conhecimento, ele tanto o nosso, né, o autoconhecimento, quanto, por exemplo, da administrar uma empresa, ele te dá alicerces para você responder questões que te ameaçam internamente. Questões que você fala, e agora, o que eu faço? E aí, com o conhecimento, você começa a agir, e na hora que você age, você começa a ter prática, você começa a ter o know-how, porque o know-how só vem com a experiência, com o que você sente na pele. Então, por exemplo, você hoje só é um empreendedor melhor do que você foi quando você começou a clinicar e abriu sua clínica, porque você já atendeu nesse meio tempo não sei quantas pessoas. Então, você teve o know-how, você aprendeu na prática. E eu acho que o que faz a gente ir para frente é quando a gente se sente protegido, e o conhecimento faz isso, né? É. E vale a pena, Érica, até trazer uma observação que compartilhando, né, compartilho, né, da sua informação. Conhecimento é o que transforma, conhecimento ele te traz segurança, mas trazendo uma pequena provocação, trazendo até um pouco aliado com a teoria de Nietzsche, né? Mais ou menos assim, né? Não é bem essas palavras dele, mas é como se fosse um conhecimento passivo. A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, tudo é moderação, nem muito nem pouco. O justo, sabe? O moderado. O conhecimento é muito importante, mas tem muitas pessoas que elas irão começar a esconder as suas ações atrás na busca do conhecimento. Então ela fica só buscando, faz curso, estuda, assiste no YouTube. Sim. E fica ali, e querendo ou não, aquilo é um modo de defesa para ela não entrar em ação. Porque assim, o conhecimento, assim, ele é a base. Mas sempre que você for agir, você nunca estará 100% seguro. Vez ou outra isso pode acontecer, né? Nasceu perfeito, nasceu tarde. É o que a gente fala, né? Nasceu perfeito, nasceu tarde. E acho que tem a ver com aquela questão do filtro que a gente falou na primeira live, né, também. De você não ficar sobrecarregado de tanta informação e o excesso também te super pesar. Eu tô entendendo, tipo assim, você colocou tanto conhecimento no seu ombro, e aí, de repente, aquela coisa deu um peso tão grande que você não consegue nem ir para frente. É um conhecimento passivo, né? Na verdade, é uma fuga, né? Você está se enchendo ali de conhecimento, mas você não está colhendo na sabedoria, né? Então você só está ali se inflando e, na verdade, não está fazendo. Sabe como eu venci isso? Aquilo Porque acontecer. eu tenho que tomar cuidado, porque me autoconhecendo, e como eu gosto muito, aí vem o autoconhecimento, como eu gosto muito de estudar, como eu gosto muito de planejar, como eu gosto muito de perfeição, se eu tenho essas características, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou, vamos falar assim, uma forte candidata a ficar parada com a sobrecarga de conhecimento. Eu tenho todas essas características aí que me deixam paradas buscando isso. Aí uma das coisas que funcionou para mim, sabe o que foi, Felipe, nesse sentido? Para buscar o conhecimento, mas agir, foi eu repetir comigo, no meu pensamento, formar uma crença com um pensamento dentro, né? Porque quando você repete um pensamento, como você repete, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, sonha pensando, e cria rituais, porque os rituais são coisas que me fortalecem. Foi, aprendeu, faz, faça agora. E eu fico repetindo isso, aprendeu, testa, fez, faz. Então, assim, leu, aplica. Então, eu pego um livro, eu não leio um livro e simplesmente fico ali lendo o livro. Eu venho, leio e aplico. Leio, aplico. E, inclusive, isso modelou essa prática interna, modelou as minhas consultorias, os cursos. O que eu ofereço aqui na Escola Pequenas Empresas foi modelado nessa experiência minha. Porque eu vejo que muitas pessoas começam a fazer, por exemplo, uma consultoria. Eu até falava curso, agora eu falo consultoria. Elas começam a fazer e querem só estudar, mas nada de colocar em prática. E aí eu cobro, né? Eu falo assim, agora nós aprendemos aqui sobre o que é criar um propósito, uma missão, uma visão, valores da sua empresa. Agora, me mostra. E eu vou te falar que a maioria das pessoas não consegue partir para a prática mesmo. Então, aí você tem que ficar instigando, falando assim, vamos lá, vamos colocar, vamos agir.
E realmente porque tem essa tendência de ficar acumulando o pensamento. Mas essa prática de repetir, né? Aprende e faça. E de cobrar isso foi muito útil para mim. E eu utilizo hoje, por exemplo, em tudo que eu faço nos meus cursos, consultorias, por conta disso. Porque eu sei que a gente tem essa tendência mesmo. Por isso foi muito bem colocado por você. Eu escutei uma frase uma vez, que é uma verdade, é mais ou menos assim, né? Tudo que a gente quer está do outro lado do muro do medo, né? Tudo que você deseja está do outro lado do muro do medo. Se você resgatar a sua história, né, e falando um pouco da minha, vamos lá, voltar lá na adolescência, na juventude, né? Ah, aquela garota, né, que eu desejava, né? Se eu não ousar, né, enfrentar aquele medo, aquela coisa ali, né, que você está ali, você está assim, como se diz, se desenvolvendo a sua sexualidade como um todo, né? E aí você só vai conquistar aquela garota se você vencer o medo. Você só vai conseguir, né, passar no vestibular se você ousar, se você vencer o muro do medo. Né? Você só vai conseguir aquela vaga, ou o concurso, ou o próprio empreendedorismo em si, se você, né, vencer esse muro do medo. Eu lembro quando eu sempre tive medo de altura, é uma coisa de louco. Assim, eu sou um cara meio maluco assim, ó. Amo avião, mas eu gosto do avião no chão, sabe? Avião, para mim, ele é lindo. Eu amo, questão de aviação, acho interessante ver lá os pilotos, aquela coisa toda, né? Mas ama avião, mas avião no chão. E aí, assim, eu sempre sonhei com eu passando na passarela, né? A passarela caindo, aquela coisa toda, aumento de altura. Eu falei assim, eu preciso saltar de paraquedas. Aquilo foi. Aí, abreviando a história, eu fui lá com mais 2 amigos, pagamos lá a escola. Você publicou mesmo. Você é verdade, né, Érica? Na época a gente até trabalhava junto, assim, eu até postei. E aí, assim, e eu confirmei, Érica, na prática. Assim, eu lembro quando. É um salto duplo, tá, gente? Assim, eu não sou profissional, não. Eu fui com um profissional, eu só curti. Então, o salto duplo, o profissional vai acoplado ali com você. E aí, assim, para sair é muito difícil. Na hora que. Né, eu mal ando de avião. Quando eu ando de avião, tem lá uma porta aberta, né? Eu não tive coragem ainda não. A hélice ali do lado, né? Depois eu até mando aí o link do eu saltando de paraquedas. E aí o cara vai te empurrando, aí eu coloco lá os pés para fora assim, do avião, e de repente eu falei, caramba, eu tô aqui a não sei quantos mil pés de altura, e de repente o cara, no 3, ele me lança, né? Mas é uma coisa muito bonita, né? O salto é filmado, né? Por uma GoPro na mão do profissional. Ô, Érica, eu falo assim que a visão que eu tive do universo, a visão que eu tive assim, da natureza, eu acredito que poucas pessoas, para não falar só eu aqui, né, tiveram. Foi uma coisa. Eu não sei se esse medo eu tive coragem. Né? Aí eu tô falando assim, né? Não. Aí eu tô falando assim, a questão de a visão, sabe? A oportunidade que eu tive, assim, né? A partir da minha história, ou seja, eu saltei na cidade de Divinópolis, eu via a cidade, eu via as nuvens por cima, aquele sonho de criança de passar dentro de uma nuvem e talvez conseguir guardar o algodão dentro do pote, né? Aquela coisa de criança, mas assim, foi uma coisa transformadora, ou seja, eu só consegui ter essa experiência, né? Porque eu ultrapassei esse muro do medo, né? E o conhecimento, o autoconhecimento, porque você entendeu o que era. Exatamente. Né? E outro, né, Érica, assim, que aí vale trazer também, né, que a gente tem que trazer aqui, e respeitando os limites, né, respeitando aquilo que eu posso, ou seja, eu fui com um profissional que é instruído, ou seja, eu dependi do outro. Outra coisa que a gente tocou, né, Érica, lá no ponto. Não é sozinho, aceitar, você tem que pedir ajuda. Né? Exatamente, aceitar que o outro é muito importante. Oi? O Luiz é o proprietário da Pastelo, é um querido, que legal. Da consultoria, e ele falou assim, eu sou assim, aprendo e faço. Que bacana, Luiz. Ele falou assim, eu consulto minha professora, que sempre me ajuda. Ele me chama de professora, e aí, aproveitando então, né, nesse pedido de ajuda que você está falando, a gente conversou mesmo no sábado agora, e ele estava lá com uma dúvida, um receio, um certo medo de fazer uma coisa a mais lá no negócio dele. E ele veio me perguntar, e olha que bacana, eu fico muito feliz nisso, né? E dele vir me perguntar, me pedir uma opinião, que é essa parte que você está falando de pedir ajuda, de você
Se sentir mais seguro com alguém que pode te auxiliar com aquela fala, com alguma coisa que pode te dar uma direção, né? Um norte. E aí é muito legal, você falou, você foi vencer um medo seu com uma ajuda, com um apoio, com alguém que estava ali para te fazer. E eu acho que esse pessoal que pulou com você, o cara que estava acoplado aí, ele tinha todo esse conhecimento também do negócio. Ele conhecia a região, ele conhecia como é que funcionava. E o que te trouxe o quê? A segurança que você precisava. A segurança. Total. Exatamente. Para vencer. E é uma coisa interessante, né? Até, por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou soltar de paraquedas, você fala, caramba, o paraquedas não abriu, eu vou morrer. Né? A gente pensa assim. Mas olha que interessante a questão da ação. Isso me veio aqui agora. Quando você entra na ação e você vai ter que, igual, você assina lá o termo de compromisso, né? Ou seja, não leia o termo de compromisso, tá? Porque você é responsável, né, por tudo. Mas é uma coisa muito interessante. Eu conversando com um profissional, ele me explicou, né? Aqui nós temos o altímetro, né? Que a hora certa de acionar os paraquedas, a hora que nós temos que pular, né? Direção do vento, enfim, uma coisa que eu não entendo muito. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Aí ele estava com equipamento super moderno, aí ele estava me explicando. Ele falou assim, Felipe, se caso, na hora que eu saltar com você, eu, por exemplo, desmaiar, eu tiver, por exemplo, algum problema de pressão, aí eu falei assim, não tinha pensado nisso, né? Aí eu falei, caramba! Eu falei, e aí? Ele falou assim, tem um equipamentozinho, ele falou assim, chega um momento ali da altitude, que se o equipamento vê que ele não foi acionado, ele aciona sozinho. Eu falei, uau, eu não sabia disso. Aí ele falou assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Felipe, se caso a gente abrir o primeiro paraquedas e ele se enroscar, né, eu estava vendo na internet, isso acontece muito e parece que no universo deles é muito normal, né, se enroscar e eles tentam ali, né, fazer uma manobra para desenroscar, mas ele falou, se caso não tiver como, eles jogam esse paraquedas, tem o nome, né, mas esse paraquedas ele é ejetado e aí sai um segundo, ele é menor, né. E se caso o segundo também der pau, tem o terceiro, ele é menor, ou seja, né, como diz, o pouso não vai ser tão confortável, mas morrer você não vai morrer. Então, assim, eu falei assim, caramba, aí o que você falou, trouxe segurança, ou seja, eu tenho, você furar quatro filtros, é porque Deus falou assim, meu amigo, é a sua hora. E aí vem a analogia total, então vamos trazer para o nosso negócio, vem a analogia total para o empreendedorismo, Felipe, pensa para você ver, o que muitas vezes acontece é que a pessoa quer de fato empreender ou já está empreendendo, ter um negócio, mas ela quer saltar de paraquedas sozinha. Não vai dar certo, gente. Não tem como dar certo. Você vai saltar sozinho. Você tem que ter primeira, segunda, terceira, quarta opção. Você tem que ter, vamos falar, por exemplo, né, uma reserva de segurança. Você tem que ter um plano de negócios bem traçados. Você tem que ter um planejamento estratégico. Você tem que saber contratar. Você tem que saber metrificar. Você precisa conhecer indicadores de desempenho. Enfim, você precisa conhecer de negócio. Você precisa conhecer o que é uma empresa. Então, acho que essa analogia é perfeita mesmo, né? Então, assim, poxa, eu tô com medo de avançar no meu negócio, tô com medo de crescer no meu negócio. Mas por que você está com medo? Porque você está querendo pular de paraquedas sozinho. Você está querendo pular de paraquedas sem todas as possibilidades de te segurar ali, de vencer todos os desafios. Então, como não, gente? O conhecimento, o entendimento do que é uma empresa de fato, ele te traz a segurança para vencer os desafios do empreendedorismo. Porque a gente sabe que os desafios acontecem. A gente está vivendo num ambiente inconstante. Você está ali pulando, você está passando por vento, um bicho que vai vir, que vai te cortar. Tudo isso pode acontecer. E na jornada empreendedora é a mesma coisa. Tudo pode acontecer. Uma pandemia, a coisa política, a inflação. Mas se você está preparado, se você tem 4 paraquedas, você tem 4 saídas, se você está preparado, é muito mais fácil encarar a realidade. Muito mais. E o conhecimento, né, que assim, né, eu literalmente estou aí com a sua ideia, né? Para quem não me acompanha, eu sou psicólogo, mas também eu lembro que eu fiz uma pós de gestão de negócio que abriu muito a minha cabeça e aos poucos eu fui estudando mais.
E eu lembro que no início da pandemia, Érica, assim, né? Eu não sei se a gente conversou isso no primeiro encontro, mas assim, eu perdi mais de 60% dos meus clientes. Sim. O gráfico não fez nem assim, né? Ele deu uma curva, ele foi para trás, literalmente. E aquilo eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu perdi, Érica. Eu já estava, né? Já tinha feito compras no meu cartão de crédito, Você tinha já tinha assumido compromissos. assumido compromisso normalmente. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí é interessante, Érica, que apesar, né, eu não posso deixar de falar que é um certo desespero, mas o conhecimento lá no fundo ele fala assim, campeão, calma, vamos pensar. Né? Eu vou fazer a analogia que eu falei lá no início, quando eu desliguei o telefone com a menina Red Hunter, que eu abaixei a cabeça ali, eu pensei, eu falei, tem jeito. Eu falei, calma, então vamos reorganizar as contas. Sentei, reorganizei, né? Conversei a questão do aluguel da sala. E eu fiz uma. Aí eu falei assim, tá, essa parte financeira eu dei uma organizada. Agora, o que eu posso fazer para começar a destravar meu lado profissional? Ô, Érica, quem quiser, quem estiver aqui na live, eu até mostro a postagem, como é que mudou o nível das minhas postagens. Eu mando para. Se quiser, eu printo. As pessoas podem ir no meu Instagram e olhar. Eu mudei a qualidade das minhas postagens. Eu comecei a acompanhar uma galera. Falei, opa, isso é legal, isso é legal. Eu lembro que na época estava muito na moda textos, né, reflexivos assim, no Instagram, né, que de tempos em tempos vai mudando a forma de postagem. Sim. E aí, eu comecei a mudar, eu comecei, né, trazer muitas questões, né, de saúde mental na pandemia. Ô, Érica, eu não estou brincando, assim, em menos de 3 meses, logo no início, né, logo assim, em menos de 7 dias, quando a pandemia literalmente foi anunciada, aí, o fechamento do comércio, da mesma forma que eu tive uma queda muito grande, em menos de 3 meses, mais que triplicou a minha receita. Mas é porque a gente tem muito medo do que a gente não sabe, Felipe. Quando a gente sabe, igual você falou assim, vou pular, o cara ali já fez quantos pulos? Ele tem um conhecimento ali, né? Então ele já fez quantos. Agora você não sabe o que pode acontecer. Agora, no empreendedorismo acontece a mesma coisa, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o que tem ali, mas a partir do momento que você tem uma bagagem, tem um conhecimento, né? Tem ali um preparo, tem um plano, tem ali, você fica mais seguro. E é aquilo que eu estava falando, assim, hoje eu tenho essa total convicção, assim, know-how, Felipe, know-how, que é a experiência de campo, isso a gente só consegue ter fazendo. Então, não tem como eu chegar para você e falar assim, né? Tanto é que foi por isso que eu poderia muito bem passar o conhecimento sobre gestão de negócios que eu tenho, né? Toda a minha experiência prática, vamos falar assim, trabalhando para os outros, meu mestrado em administração, então eu tenho todo esse conhecimento, mas o meu know-how, né, a prática, eu só tenho experienciando, então eu só ia só de fato eu fiquei pensando, ser uma empreendedora se eu vivesse do empreendedorismo também. Então, hoje eu te falo, hoje como eu sou empreendedora, eu vivo da minha empresa, né, a minha renda vem da minha empresa, e eu sei, assim, o que eu passo ali, eu te falo, firmemente, eu tenho esse know-how por causa da experiência, mas o conhecimento, ele me deu segurança para seguir em quase todas as etapas do meu negócio. Principalmente nessa parte aí da questão da pandemia, que estava sem receita, sem nada, mas eu sabia aonde que eu devia ir. Eu sabia o que eu devia fazer. Eu sabia que eu podia, por exemplo, se precisasse, fazer um financiamento, buscar um investidor. Eu sabia aonde recorrer para buscar um investidor para o meu negócio. Eu sei aonde eu vou trazer uma pessoa para injetar grana no meu negócio. Eu sei aonde, se eu quiser. Eu sei quais as pessoas que podem estar trabalhando comigo para ter uma parceria, né? Eu sei aonde que eu posso, qual momento que eu posso falar assim, não, agora não é hora de contratar uma outra pessoa para trabalhar comigo. Agora é porque eu tenho conhecimento de administração de negócios. Então, eu falo em tudo, em todos os aspectos da vida, assim, em qualquer área. E para qualquer coisa que a gente vai fazer, é fundamental a gente, para agir, ter essa busca de segurança e tá realmente no conhecimento, no autoconhecimento. Por isso que eu falo tanto hoje, que eu valorizo tanto, Felipe. E assim, tudo que eu começo hoje, em termos de empreendedorismo, eu falo que ele começa no indivíduo, né?
Eu falo que o empreendedor só vai realmente, de fato, dar certo se ele realmente tiver esse autoconhecimento. E hoje eu valorizo demais, 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 por exemplo, o que você faz pelas pessoas. Porque trazer essa luz, esse autoconhecimento, é, para mim, o ponto de partida de qualquer pessoa. É muito desafiante. Né, e quando a gente fala, né, Érica, de autoconhecimento e de saúde mental, algumas pessoas às vezes têm uma falsa impressão de perfeição, né? E não, Érica. Eu falo assim que, como um profissional, né, da área, eu preciso me colocar ainda mais, cada vez mais nas experiências, para que eu possa experienciar o máximo de experiência em mim, para que eu possa aliar com a teoria, mas a prática. Porque, né, e os meus clientes, né, se tiver algum cliente meu aqui na live, pode falar. Os meus encontros, né, as minhas sessões são muito recheadas de teoria com prática. Né? Então, assim, não, como eu já fui sua cliente, eu sei, eu posso falar, né? A Érica, né, já tivemos os encontros psicoterápicos, então, assim, é muito isso, né? A gente ganha nos colocando à disposição dos encontros com a vida, né? A gente cresce, né, nos colocando à disposição dos encontros, com conhecimento, claro, né? Mas tem hora que a gente precisa, o que nós conversamos né, daqui para frente é comigo, alinhado com o conhecimento, porque senão, como a gente falou, a gente fica fugindo aí das... a gente fica na passividade, né? A gente começa a colocar o conhecimento como uma fuga. Ideia, né? Eles roubam exatamente. E também, né, assim, que a gente estava conversando, assim, aqui até agora a gente conversou sobre essa mola propulsora, né? Para ir para as ações, né? Que é o autoconhecimento, é o próprio conhecimento em si. Você reconhecer o seu jeito de ser, você perceber que o seu tempo. Conhecer o seu tempo. Né? E é isso que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso encontro, é a gente entender que tudo é um processo. Né? Santo Agostinho já dizia, eu falo que diz, né? Porque os clássicos não morrem. Por isso que é importante, viu, gente? Leia os clássicos, independente da área. Leia os clássicos, porque os clássicos são atemporais. Essa galera é fora da curva. Santo Agostinho falou assim, não existe, né, sabedoria sem paciência, e ele falava, o milagre, né, está no processo. Né? Tudo acontece no processo. Então, por exemplo, dando um exemplo, se eu quero comprar uma garrafa d'água de ouro, né, ela tem lá banhada a ouro, eu trabalho, comprei a garrafa d'água. Você acha que você vai ficar lembrando dessa garrafa daqui a 3 meses? Não. Vai chegar uma hora que você vai lembrar, caramba, né, para mim comprar essa garrafa, eu fiz X lives com a Érica, nós nos encontramos, debatemos isso, fizemos palestras presenciais, movi não sei quantas pessoas, né? Fiz tantos encontros, conheci ciclano, fulano, li tal livro, enfim, né? Passei pelo aperto X, né? Aprendi com isso. Você vai lembrar do processo, porque aqui a gente tem a ânsia do resultado. E quando, gente, eu falo com qualquer pessoa, né? Isso aí eu bato o martelo. Quando você começa a apreciar o processo, quando você começa, o que eu e a Érica conversamos no primeiro encontro, a aceitar e respeitar a sua história, né? Você tem uma sala, mas a sua sala ainda não tem ar-condicionado, não tem uma cadeira, não tem... Capricha com o que você tem, né? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, para que quando chegar aquilo que você sempre sonhou, você possa fazer ainda melhor, né? Você possa colocar ainda mais. Então, aceitar o próprio tempo, a maturação pessoal, né? Eu falo o seguinte, as pessoas querem ganhar rios de dinheiro, mas rios de dinheiro exige maturação. Você nunca vai chegar lá se você não tem a maturidade. O que acontece com uma pessoa quando ela é muito pobre, por exemplo, ela ganha na Mega Sena? A probabilidade dela ficar muito pobre de novo, isso tem pesquisas, tá? Ganhou o Big Brother, teve um monte de gente aí. Em menos de um ano, é muito comum a pessoa voltar a ficar pobre. Porque ela não teve a maturação psíquica, né? Ela não teve as experiências necessárias para aprender a administrar aqueles milhões que estavam na mão dela. Então, assim, as pessoas querem muito resultado. Pode falar, Ian. Sabe como eu aprendi, né, isso na prática, vamos falar assim, no meu dia a dia? Para aprender a lidar bem com esse processo, entender o tempo, e eu sei nisso, quebrar em pequenas metas.
quebrar o que eu tenho, sim, uma visão a longo prazo de onde eu quero levar a escola pequenas empresas e tal, mas eu quebro isso em pequenas metas. E eu celebro a cada uma das minhas pequenas metas batidas. Então, por exemplo, quando eu conseguir chegar a fazer 100 posts, porque eu sei que produzir conteúdo é algo que vai me levar dentro do meu objetivo maior. Mas quando eu cheguei nos 100 posts, eu celebrei, eu criei um bati palma, falei, poxa, eu conquistei isso. Quando eu consegui comprar o meu fundo aqui para minha coisa, poxa, eu conquistei isso, bati palma, celebrei. Então, defini metas menores. Pô, cheguei em 1.000 seguidores, vou bater palma, vou celebrar. Vou abrir uma champanhe para celebrar. Mas você está celebrando o quê? Eu estou celebrando as minhas pequenas conquistas, as minhas pequenas metas. Poxa, eu troquei de celular. Poxa, agora eu já tenho um parceiro que faz gestão de tráfego comigo. Poxa, agora eu tenho um parceiro que consegue produzir vídeo. Então, eu vou celebrando, cortando em metas menores. É o que eu falo na minha consultoria sempre para os empreendedores também. É isso. Corte em pequenas metas e celebre as suas metas. Porque assim você vai usufruir disso que você está falando, né? Da caminhada do seu processo. Sempre com foco lá e fazendo sempre melhor com aquilo que você tem naquele momento. E tendo uma compaixão, né? Uma autocompaixão, assim, uma compaixão comigo mesmo. Sem querer me comparar. Porque eu já caí em tudo isso também, Felipe. Já entrei naquela de comparar. Poxa, olha lá a pessoa que ela tá... Aquela coisa de autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo, né? De querer ser aquilo ali que a pessoa é, sem conhecer o que ela passou para chegar até ali também, né? Exatamente. E a gente, né, respeitar esse tempo de maturação, né, que ele é muito importante, né, ele nos coloca em vantagem quando a gente aprende a ter paciência no processo, né? É claro que falar é muito bonito, mas na prática exige, né, é um dispêndio de energia, mas muito positivo, muito válido. Então, assim, a gente respeitando o nosso tempo de maturação, igual assim, né, até você falando de celebrar, até assim, falando aqui de vamos falar assim, né? Pelo menos ao vivo, né? A primeira mão, eu gosto literalmente, né? Eu estou no meu consultório aqui, mas eu estou melhorando, né? Agora eu estou indo para um outro local, né? Eu estou indo ali para o Castelo, ali na Avenida dos Engenheiros, né? Terminando aqui, eu vou encerrar o contrato aqui, mas por quê? Porque lá eu estou indo porque eu vou inserir, né, novas atividades, né? Hoje tem até além disso também eu tenho uma reunião com um parceiro para poder dar um novo... esqueci o nome, mas um braço do meu negócio, né? Assim, ter uma variável do meu negócio. Uma parceria. Ou seja, nessa sala aqui eu fiquei praticamente 4 anos. Ou seja, é uma universidade. E aí, ou seja, 4 anos é muita coisa? Depende. Uma coisa que é importante colocar aqui também, né? Dentro do seu processo, aprenda a tirar o máximo das experiências. Esgote as possibilidades de onde você está, sabe? Porque não adianta nada você querer arrancar o carro de terceira ou de segunda. Ele vai morrer no meio do caminho, né? Ou vai morrer antes de arrancar, né? Então, é muito importante isso. Nós estamos conversando, essa questão dessa maturação, né? Do tempo, né? A maturação pessoal, a maturação dos negócios. Isso é muito importante, a gente respeitar esse tempo que nos acompanha. Eu penso sempre assim, foco é a longo prazo, mas você faz metas a curto prazo, celebra essas metas, cada conquista que você vai fazendo, né? E vai melhorando com essa mentalidade. Eu falo sempre da mentalidade de crescimento, sempre querer ir além. Às vezes, algumas conquistas vão vir rápidas para os olhos de algumas pessoas. Outras vezes vão demorar demais. Mas tudo tem o seu tempo, tem tudo, igual você está dizendo, é o tempo de maturação que você está vivenciando, que você está experimentando. Experiencie tudo isso com a alegria de quem está pulando de paraquedas vendo a natureza. Aí eu fiz aí a analogia para ti. Exatamente. Então, assim, eu acho que no encontro de hoje, né, Érica, a gente poderia trazer novos exemplos, novas reflexões, né? Mas acaba que acho que ia faltar, pelo que eu estou vendo, que eu estou de olho no acho que falta 5 minutos. Mas o que que nós conversamos aqui, né? No encontro de hoje é assim, né? No encontro passado nós pensamos muito nesse entendimento aí do ser, né? Dessa parte que nós falamos no encontro passado, nessa bioquímica que nos compõe, essa parte fisiológica, né? Falamos sobre, né, os padrões familiares, a parte da educação,
nesse encontro a gente está falando mais assim, esse partir para ação, né, Érica? Porque sem ação as coisas elas não vão se concluir, né? E qual que é a mola propulsora aqui, né? E fica bem claro que né, pelo menos eu acho que, no meu ponto de vista, Érica, ficou assim, conhecimento, né? E o respeito do tempo, né? O respeito o respeito do processo, né? Pegando Santo Agostinho, o milagre está no processo. Então, eu acredito que são dois itens que, se você colocar aí na sua caminhada, já dá uma diferença gigante. Eu adoro o seu gigante. poder de síntese, porque eu também adoro fazer síntese. Então, eu acho ótimo quando você faz síntese assim, Felipe. Porque aí condensou, né, a síntese do que foi a live 1 e a live de hoje. E esse poder de síntese tem muito a ver com isso que a gente falou aqui hoje também, né? Aprende e faz. Então, o poder de sintetizar, de concluir, de refletir. E a pergunta que não quer calar, então, né? O que vocês que estão aqui assistindo essa live vão fazer com essas informações hoje? Né? Porque Exato. O tempo, a atenção que vocês deram aqui pra gente é preciosa. Então, reflitam e levem isso também, assim como eu vou sair daqui hoje com uma reflexão e uma ação. Esse fica sendo o desafio dessa live, né, Felipe? Porque com essa informação, com esse conhecimento, você vai colocar em prática no dia de hoje. Se a gente, já que a gente tem tudo, tem que valer a pena e levar para a prática, né? Então, o que nós vamos fazer com esses insights que tivemos aqui? Nós vamos levar para a prática. Você sabe que eu amo conversar com você, né, Felipe? Amo conversar com você. Os nossos encontros são sempre, né, recheados de grandes ideias, leveza. Isso é bom, né? A gente vai, né? Essa coisa de mineiro, a gente vai. Nós vamos, né? Nós vamos aí sempre com... nós vamos sempre com bons pensamentos, né? Boas conversas, isso que é o que importa, né? E lembrando também, né, Érica, só para poder estar encerrando, assim, sempre, né? Eu falei isso na live passada e falei nessa, já que falando de saúde mental, né, gente, né? Caso você, né, tenha, vamos falar assim, uma suspeita, né, de uma ansiedade, uma depressão, isso, gente, vai influenciar na forma como você enxerga o seu negócio e a forma como você se enxerga. Não deixe de procurar um profissional, tá? Que o sucesso do seu negócio também, ele está diretamente ligado ao cuidado que você tem consigo, né? Eu e a Érica até, nós brincamos, mas é uma brincadeira séria, né? Quando nós falamos do protetor labial, começa por isso, né? Vou falar uma coisa simples. Imagina se eu não estivesse passando aqui o meu hidratante labial aqui e meu lábio todo cortado, como é que eu ia poder falar com naturalidade ou talvez participar dessa live? É um exemplo pequeno, mas, ou seja, talvez eu teria que adiar isso aqui. Então, cuide de você, cuide da saúde mental, procure o seu psiquiatra, né, o seu psicólogo, faça os check-ups, saiba como você está internamente, né, para que isso possa refletir na sua vida como um todo, né, como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como amigo, como filho, como tudo. Né? E para o crescimento do seu negócio, conte com o apoio de quem vai te dar os alicerces para administrá-lo. Já que nós vamos fazer o mês. Ó, gente, né? Quer crescer? Quer crescer? Escola Pequenas Empresas. Gente, a Érica é boa no negócio, tá? Se você tá aí meio, né? Não sei quem tá aqui depois, né? Se não conhece a Érica, a maioria deve conhecer. Mas se alguém pensa algo, a Érica oferece consultoria, né? Tem uns cursos, tem muito conteúdo, né? Acompanhe. Então, vale muito a pena. E aqui, lembrando que a nossa última live da série é na segunda da semana que vem, dia 30 de maio, às 13 horas. E nós vamos falar, acredite, é possível. Então, nós vamos fazer uma síntese, né? Não é uma síntese, mas acho que fazer também um apanhado e mostrar como que a gente consegue realmente criar essas crenças poderosas dentro da nossa cabeça e partir para ação, acreditar mesmo, né? Em si e no seu negócio. Com certeza. É isso? Né? Vamos que vamos, né? Hã? Eu falei assim, e vamos que vamos. E vamos que vamos. E obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, a todo mundo que vai compartilhar. Compartilhe, deixa essa mensagem chegar em mais e mais pessoas. Obrigada mesmo, pessoal. É isso aí. Show de bola. Pessoal, muito obrigado, Érica. Valeu demais. Valeu. Segunda estamos aí de volta. Estamos aí de volta, cumprindo os horários. Abraço. É isso aí. Valeu, Érica. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.